Olá, crianças, tudo bem? Hoje eu irei falar sobre interpretação de texto. Dicas de como interpretar bem um texto. Interpretação, qual o segredo? Bom, vocês primeiro deveriam criar o hábito de ler diariamente. Crie o hábito de ler todos os dias. Nem que seja um pedacinho só, um fragmento de texto, não precisa ler muito todo dia. Faz muito mais efeito eu ler um pouquinho todo dia do que, em vez em quando, eu ler muita coisa, tá bom? Fique atenta aos detalhes do texto, procure o significado de alguma palavrinha desconhecida, mas não pare naquela palavrinha, tá? Apareceu no texto uma palavrinha difícil, que vocês não sabem o significado, não parem, leiam o texto inteirinho e depois vocês podem voltar até naquela palavrinha. Eu prefiro que voltem, que vocês tentem entender aquela palavrinha pelo sentido, pelo contexto, como ela está inserida no texto, tá bom? Se de tudo não conseguirem, podem pegar um dicionário, mas tentem entender a palavrinha pelo contexto, porque na hora de uma prova, o dicionário não poderá ser aberto. Leia quantas vezes achar necessário. Uma vez, vocês vão ter uma visão geral do assunto. Na segunda vez, vão perceber mais alguma coisa ou outra. Na terceira vez, vocês pegarão mais os detalhes, as partes importantes. Concentre-se no texto. Na hora de uma leitura, principalmente em casa, não fiquem lendo perto da televisão, mexendo em celular, que vai tirar a concentração, tá bom? Faça pequenas sínteses das matérias estudadas, é interessante isso, porque eu só vou transcrever para o papel, para o caderninho, o que eu entendi. Leia as perguntas antes do texto. Isso é interessante, isso ajuda. Numa interpretação que tenha perguntas, abriu ali o texto, leiam primeiro as perguntas, tá? Mas depois de ler as perguntas, vocês deverão ler o texto inteirinho. Não pode apenas ler as perguntas e procurá-las em fragmentos do texto, não, tá bom? Dicas para interpretar um texto. Mais dicas para a gente interpretar texto. Saber a importância do que eu penso do tema. Ou seja, o número 1 aqui está falando da importância do que a criança pensa sobre o tema. Por quê? Para eu saber se aquele tema ele é importante ou não, eu preciso compreender o texto. Ou seja, leia o texto e procure compreendê-lo. Concentrem-se. 2. Ler primeiro as questões, foi o que eu disse agora há pouco. Anotem, gente, as partes principais, anotar os nexos. Nexos são ideias com sentido. Anotem as palavras-chave, as ideias-chave. O que são ideias-chave? São as ideias principais do texto. Onde está o tema central? Procurem. Não pode ter preguiça para ler qualquer tipo de texto. De preferência, eu sugiro que vocês podem ter o hábito de coisas que mais se interessam, né? Gibis. Eu comecei com gibis quando eu era bem pequena. Então, assim, eu tive estímulo da minha mãe na época. Então, esse contato com os livros é fundamental e que ele não ocorra apenas na escola. Em casa é fundamental o incentivo à leitura. Como eu disse, objetivos para uma boa interpretação de texto. Tenham o hábito de leitura. Precisam ler um pouquinho por dia, não precisa ler muito. Precisam ver
televisão, saber do que está acontecendo no mundo. Procurem ler alguma revista, algum jornal. Comece pela parte do jornal que vocês mais gostem, ou aquela parte com mais atrativo. Depois esse hábito vai se aprofundar, tá? Aí vocês vão já começar a pegar outras partes interessantes. Isso é fundamental para expandir os conhecimentos, tá? E procurar ler sempre livros de literatura, gibis, livros de suspense, de aventura, de ficção, revistas, alguns jornais. Vejam vídeos, músicas, filmes. Isso tudo ajuda ao entendimento, à compreensão do que está sendo passado.